Oi amigos, oi amigas, esse é mais um História de Setorista, quadro onde eu divido com vocês algum episódio marcante desses mais de 10 anos cobrindo o Santos. Pode ser algo feliz, triste ou curioso, como é o vídeo de hoje, quando eu relembro para vocês aquele momento onde o Santos sonhou com Schweinsteiger, Yaya Touré, Ribéry, Totti e qual foi a minha participação nisso. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, se ainda não tiverem inscritos, que curtam, comentem, deem um hype e ativem as notificações. Já peço desculpa pelo horário que esse vídeo está sendo publicado e também por não ter a tradicional edição do Matheus Mesa. A gente teve um probleminha aí com o arquivo, então estou gravando já de domingo para segunda só para que vocês que estavam esperando pudessem ver, para que a gente não ficasse mais um dia sem vídeo. Na verdade, seria o primeiro dia sem vídeo desde que eu lancei o canal há 5 meses. 14 de dezembro faz 5 meses deste canal. Já agradeço vocês por serem minha companhia por aqui. Já são mais de 60 mil inscritos. Mas sem mais delongas, eu quero contar essa história para vocês que rolou lá no final de 2016. O Santos havia sido vice-campeão brasileiro no ano que mostrava um caminho positivo para 17, né? O Dorival teve 2015 bom, que acabou frustrante na reta final da Copa do Brasil. Depois em 16 o Santos oscilou e terminou o ano bem, segundo colocado, jogando bem, com a expectativa de reforços para o último ano ali da gestão do Modesto Roma. Estavam chegando Kleber Reis e Bruno Henrique e o Dorival sonhava com alguém midiático que pudesse retornar ao Santos com receitas, com patrocinadores, com novos associados. Naquela época, o UOL, antes de eu trabalhar lá, publicou que o Santos estava sonhando com esse tipo de jogador e que o Dorival havia indicado o Schweinsteiger, que estava em baixa no Manchester United do Mourinho. Na sequência, o Lance avançou nessa história, entrevistou o Dorival e o Dorival explicou a estratégia e disse que outros atletas poderiam ser procurados, como o próprio Ribéry, Totti e Yaya Touré. E eu no GE, primeiro que eu tinha que entender qual o tamanho desse sonho, se havia alguma possibilidade, e eu era o responsável ali lá do Bruno Gilfrida, que era a minha dupla de cobertura. Nós éramos responsáveis por atualizar o vai e vem do Santos, o que é hoje a central do mercado, se eu não estou enganado, no GE. Então, a qualquer nova informação de mercado, a gente tinha que avisar a equipe, ó, isso aqui tá negociando, sondagem, rumor, esquentou. Então a gente fazia aquele esquema que ficou muito famoso no vai e vem do Lance, né? Quantas vezes eu fui na banca sozinho, pequeno, com a autorização da minha mãe ou do meu pai para comprar o jornal, adorava aquilo. E de alguma forma eu fiz parte disso no GE, né? Naquelas apurações, tinha hashtag TR vai e vem, alguma coisa assim. Também teve episódio curioso do Fábio Coentrão, que virou uma especulação criada no Twitter. E eu fui perguntar para o presidente Modesto Roma, gastei um cartucho na época, mas enfim, essa é a história para outro vídeo. Então eu atualizava a galera do GE e esse print com os 4 jogadores na mira do Santos, Schweinsteiger, Touré, Totti e o Ribéry, virou marcante, né? Até hoje se lembra disso, da janela maluca que o Santos tentou. E aí primeiro confirmei a ideia do Dorival, repercuti essa entrevista e, meus chefes ficaram malucos na época, né? O Juliano, Adilson, o Zé, eu acho que o Canônico já estava meditando. E tipo, Lucas, essa é a nossa Copa do Mundo. Era muito clique, muita procura, muito assunto, muita gente querendo saber se isso era real. E o sonho era real, né? Mas que o Santos ia conseguir era outra história. Mas sobre o Schweinsteiger em si, houve sim uma fumaça, que foi o primeiro nome sugerido pelo Dorival, que estava de fato em baixa no United. O Santos soube que o salário ali ultrapassava os 3 milhões de reais. E na época o Santos tinha um teto de 200 mil, na teoria. Só que o Santos queria tentar buscar algum investidor, alguma forma de tentar fazer isso dar certo, isso parar em pé. E o Santos buscou uma empresária de bom trânsito na Alemanha, Cleo Comino. Um abraço para ela, se ela ainda estiver na área. Faz muito tempo que eu não falo com ela, mas ela tinha um ótimo trânsito na Alemanha. E o Santos gostaria de ter alguém como um elo para chegar na Avantgarde, que era a empresa que cuidava do Schweinsteiger. Porque se o Santos mandasse um e-mail, talvez o cara falasse, mano, o que o Santos está fazendo, sabe? Então o Santos queria se mostrar entendendo do mercado, ter algum caminho até lá. E tentou via Cleo. E soube que naquele momento o Schweinsteiger estava com outros planos de sair da Europa para algum mercado alternativo, que foi de fato o que aconteceu, que ele não tinha interesse
em trabalhar no futebol brasileiro. Já Totti, Ribéry e o Yaya estavam num momento um pouquinho melhor ali, eram tão difíceis quanto. O Santos acabou esfriando esse sonho, indo atrás de outro tipo de jogador, né? Jogador mais, enfim, mais óbvio. Fez algumas contratações ruins, como o Leandro Donizete. Eu lembro que o Dorival estava com muitos objetivos táticos, né? Ele queria tornar o Santos time ofensivo, protagonista diferente. Espelhava muito naquele Chile do São Paulo com o Medel. Ele queria que o Donizete ou o Yuri fizessem essa função. O Santos até tentou jogar assim no Campeonato Paulista, acabou indo mal, derrapou, muita crise, muita pressão, porque ali eu acho que se subiu o sarrafo, né? Então eu lembro quando o Santos perde para a Ferroviária em casa, no comecinho do Campeonato Paulista, já foi invasão de vestiário. Eu falei, meu Deus. Aí perde para o São Paulo na Vila, perde para o Corinthians, o Dorival acaba demitido. Que aí esse episódio talvez seja para outra história de setorista, de como eu descobri onde seria essa reunião, procurando os carros na garagem dos prédios. Essa história é muito boa. Comentem aqui se vocês querem ouvi-la. Tem bastante coisa envolvida. Tem o meu amigo Gabriel dos Santos, que era minha dupla de cobertura, que acabou não me ajudando por outro motivo peculiar. Enfim, dá para contar uma história grande de Sherlock Holmes ali. Porque só me falaram, ó, a reunião vai ser na casa do Conforte, vice-presidente do Santos. Ele mora perto dessa padaria aqui. Eu falei, meu Deus, é só isso que eu tenho. Só que a diretoria na época usava o mesmo carro, né? Que era cedido ali por uma empresa parceira. Então, de alguma forma, eu consegui achar a reunião, entrevistei o Modesto Roma. Isso é uma história, talvez, para um próximo vídeo. Mas eu queria relembrar com vocês essa loucura que foi o Santos buscar esses jogadores gigantescos da Europa e de como eu tive participação nisso, de como foram dias difíceis para mim. E já que estamos em período de janela de transferências, eu quis lembrar um pouco dessa e já me posicionar aqui sobre mais uma janela maluca que teremos, né? Eu acho que o Santos não vai atrás de nomes assim, mas é sempre um momento bom e ruim. Eu fiz um vídeo para membros falando justamente sobre isso, que é um momento desafiador, de muito esforço, de orgulho quando as coisas dão certo, de mais audiência também, de mais inscritos, de mais membros, mas também um momento em que se dorme menos, se fica muito atento às notificações, está no limiar para errar muito próximo. Então, toda cautela é necessária, né? Vários e vários nomes estão saindo por aí. E vocês viram que aqui no canal eu apenas disse sobre interesse no Gabigol, que agora vai se esquentar. Muita gente já cravando que fulano ou ciclano vão sair, isso não é verdade. Então, é momento de cautela que vocês vão ter no canal. Desde 2016, com essa história, eu aprendi muito. Acho que eu sou um repórter mais maduro. Eu queria relembrar essa história e falar um pouquinho de janela e sugerir esse episódio onde eu descobri de forma bizarra onde seria a reunião pela demissão do Dorival e como eu mandei um texto pro Gabriel que trabalhava comigo, que neste domingo eu encontrei ele e a gente estava dando risada junto. Me comentem se vocês querem essa história e sugiram também outros assuntos. Obrigado pela companhia aqui no História Setorista, que é um vídeo onde eu adoro gravar, que a audiência nem sempre é boa, mas que eu adoro e tem um público fiel. Então desculpa por não ter publicado no sábado, que era o dia que eu prometi. Então eu estou publicando aqui entre domingo e segunda. Nessa semana eu tento manter um pouco mais a programação, tá? Sempre com o mercado de transferências, o História no próximo final de semana, 2 vídeos para membros, live de membros, enfim. Fiquem atentos tanto nos vídeos aqui, horizontais, na aba post, quanto nos shorts, que a gente também tem publicado muito. Belezinha? Tomara que essa semana seja de boas definições, que estejamos próximos de um presentinho do Natal, quem sabe. Valeu, até o próximo História de Setorista e boa semana para vocês.